Corpo de criança que foi violentada e estuprada sexualmente, infelizmente ainda permanece aqui no IML, Instituto Médico Legal, que fica na sede aqui a sede fica aqui na Cidade Nova, zona norte da capital do estado do Amazonas. Infelizmente, a gente traz essa triste notícia, onde uma criança, uma garotinha de 2 anos, infelizmente ela foi violentada, foi estuprada ali no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade de Manaus. Rua Amazonas. Gente, a nossa equipe de reportagem, inclusive desde ontem está acompanhando essa ocorrência. Inclusive, o companheiro Patrick Jones está na ocorrência. Ele foi ali à Rua Amazonas, no Jorge Teixeira, conversou com os moradores ali e que vão relatar exatamente o que foi que aconteceu. Mas, de fato, daqui a pouco eu coloco. Veja bem, gente, a ocorrência da Polícia Militar que atendeu a ocorrência fala o seguinte, o resumo, né, da ocorrência. Por volta aí das 16 horas, a viatura 7232 foi acionada via linha direta para averiguar uma ocorrência de um menor, onde havia um possível estupro. As equipes se deslocou à UPA José Rodrigues. Chegando no local, foi constatado que se tratava de uma criança de 2 anos, vítima de estupro, em seguida morte, onde a guarnição deslocou as testemunhas à DEPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica ali na Morada do Sol, para prestarem exatamente os depoimentos, né? Eu falo para vocês que a partir desse momento, gente, a Polícia Civil entrou em ação, né? E aí, meu amigo, o que acontece? No primeiro momento, inclusive aqui no resumo da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, disseram que possivelmente seria, né, o pai que teria feito isso, mas parece-me que vai ter uma reviravolta nessa ocorrência. Inclusive, ainda há pouco, a nossa equipe de reportagem foi até a Rua Amazonas, inclusive conversou ali com os familiares, porém disseram que não queriam falar com a nossa equipe de reportagem, mas a gente vai aguardar o desenrolar dessa situação. Uma situação extremamente complicada. Lembrando que uma matéria completa já está no nosso site cm7brasil.com. Você que está pelo Instagram, um grande abraço a todos vocês. Gente, a gente permanece aqui no Facebook, agora eu quero ouvir aqui. Ontem, o Patrick foi até ali a Rua Amazonas e ouviu os moradores. Lógico que a gente não vai identificar ninguém, mas a gente vai colocar a partir de agora e você vai acompanhar aqui, ó. Rapidinho. Já 3, 2, 1. A senhora vizinha da criança que morreu aqui dessa maneira. A senhora disse que a senhora, técnica de enfermagem, entrou rápido para tentar ajudar. O que a senhora viu dentro da casa? Eu vi o Marcos desmaiado. Ele não estava lúcido, ele. Marcos é o pai? É o Marcos. Quando eu vi ele, a neném estava debaixo dele. Aí eu falei para uma colega que estava também, uma vizinha nossa, falei, eu vou levantar ele e tu puxa a neném. Foi no momento que eu puxei o Marcos e ela puxou a neném. A neném estava sem pulso. E ele é grande, ele é muito grande para mim. Ele já é quase um senhor já. Ele é um senhor. Mas a doença que ele não tem, assim, ele não poderia nem ficar sozinho. Que doença ele tem? Cálculos renais nos 2 rins. Ele está fazendo hemodiálise, né? O SAMU vem todo pegar ele, né? Então, a gente queria também saber da polícia também, porque que a polícia não veio também fazer a perícia aqui com a gente estava aqui, a gente estava esperando, entendeu? Eu estava esperando porque o Marcos não é essa pessoa que estão falando. Só para a gente retornar novamente, quem é essa mãe? Essa mãe, ela é uma mãe presente, a senhora como vizinha, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Mano, eu tenho a dizer que ela nunca foi presente aos filhos dela. As crianças sempre andavam sem calcinha no meio da rua, sem sandália, descalço, entendeu? E o pai sempre foi presente, entendeu? Ela nunca foi uma mãe exemplar. Entendeu? Então, o que estão falando do Marcos não é verdade, porque o Marcos é um excelente pai. Entendi. E aqui é essa situação. A gente quer que cobre realmente justiça de quem fez isso, não fazer uma injustiça, porque como a gente já conhece ele, um pai, não um monstro que estão falando dele aí na mídia, que ele é um monstro, que ele estrupava, não. A gente quer justiça realmente de quem de fato fez isso, entendeu? Para fazer justiça realmente. Vai acontecer mais uma injustiça? Não, isso está errado. A gente fosse acompanhando os moradores ali da Rua Amazonas, do Jorge Teixeira, na zona leste da cidade de Manaus, falando sobre a situação. Veja bem, no primeiro momento, repito, inclusive aqui no relatório da Polícia Militar, teria exatamente como principal suspeito o pai da criança, né? O senhor
Azarias Cordeiro dos Santos. Mas essa informação, né, já está tendo um outro rumo, porque os moradores lá da rua disseram que não foi ele, não. Inclusive, o pai da criança acabou falecendo, viu, gente? Acabou falecendo no hospital. Você que está chegando aqui na nossa transmissão, ainda há pouco eu fui aqui na recepção, conversei com o pessoal e disseram, olha, está apenas o corpo da criança, uma garotinha de 2 anos. Garotinha de 2 anos, infelizmente, ela acabou falecendo. Após a equipe médica, né, verificar ali o corpo da criança, foi constatado, né, que ela foi abusada sexualmente. A polícia está investigando o caso, gente. A polícia, através da DEPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ainda não tem exatamente o desfecho dessa situação e nós estamos acompanhando esse fato. Um caso revoltante, porque, meu amigo, como é que pode, né, uma criança sofrer um abuso assim? Meu Deus do céu, é complicado, viu? Você que acompanha a nossa transmissão, deixa eu ler mais uma vez o resumo da Polícia Militar. Inclusive, quem foi atender esta ocorrência foi a Polícia Militar, através do sargento Denis Pontes, sargento Thalisson, da VTR R45 e o sargento H. Santos e o sargento Ferro. Eles foram até esta UBS, que fica ali na Avenida Camapuã. E aí, gente, é o seguinte, essa denúncia seria, no primeiro momento, uma criança vítima de estupro. Rapidamente, os policiais foram até o local e, de fato, quando chegaram lá, comprovaram a veracidade dos fatos. A ocorrência, o resumo da ocorrência. Por volta das 16 horas, a VTR 7232 foi acionada via linha direta para averiguar uma ocorrência de uma menor, onde havia um possível estupro. As equipes se deslocou à UPA José Rodrigues. Chegando ao local, foi constatado que se tratava de uma criança de 2 anos, vítima de estupro, seguida de morte, onde a guarnição deslocou com as testemunhas a DEPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A informar que o acusado foi levado para o Hospital Platão Araújo pelo SAMU, onde ficou internado sob escolta policiais da 27ª SICOM. Observação, o acusado veio a óbito no Hospital Platão Araújo por volta das 22 horas e 46 minutos. Informo que o suposto autor, senhor Marcos Freitas dos Santos, de 52 anos, deu entrada no hospital às 17 horas e 42 minutos, onde foi atendido aí pelo médico. Gente, só recapitulando que o médico que atendeu é o Eric João do Nascimento. E momento depois ficou aos cuidados aí dos médicos, senhor Azarias Cordeiro. Recapitulando, são os médicos, viu, gente? Peço perdão que ainda há pouco falei que seria o acusado, mas o médico é o senhor Azarias Cordeiro dos Santos. Por volta das 22 horas e 46 minutos, o autor veio a falecer. Isso segundo informações ali da Polícia Civil, da Polícia Militar. A gente vai acompanhar esse caso, um caso realmente muito triste, né, para a família. Ainda há pouco a gente foi lá, né, e a gente lamenta, né, profundamente essa situação. Repito, gente, os médicos, né, que atenderam a ocorrência é o senhor Azarias Cordeiro dos Santos. E também informando aí que o suspeito, né, o principal suspeito, teria falecido lá no Hospital Platão Araújo. Lamentavelmente, uma situação dessa muito triste que aconteceu lá na Zona Leste de Manaus, na rua Amazonas, no Jorge Teixeira. O corpo dessa criança permanece aqui no hospital, na verdade, o IML, Instituto Médico Legal. Um grande abraço, cuide-se bem, até mais. Lembrando que uma matéria completa já está no nosso site, cm7brasil.com. As imagens foram de Reinaldo Maquiné. A reportagem foi de Danivaldo para o portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.